Fala aí, meu povinho! Tudo bem, gente? Muito boa tarde para vocês, boa quinta-feira. Se você está vendo esse vídeo em qualquer outro momento, se sinta abraçado. Vou trazer algumas notícias do Barcelona dessa semana. Data FIFA tá tudo meio parado, mas tem coisas interessantes para falar por aqui. Vou falar da visita do Messi ao Camp Nou e da repercussão dela, da situação dos lesionados do Barça também, da volta ao Camp Nou, tá cada vez mais perto, agora já dá para falar quase mesmo que o Barcelona tá voltando, e ainda outras notícias aqui, alguma coisa de Lamine Yamal. Muita gente me pediu para fazer um vídeo no início da semana sobre essa visita surpresa do Messi ao Camp Nou, e eu não fiz simplesmente porque seria meio que um clickbait para cima de vocês, e vocês sabem que eu não faço isso, se não tenho o que falar eu não falo, basicamente. O Messi foi ao Camp Nou de uma forma muito surpreendente, sem comunicar o clube. Ele chegou ali na frente e falou com o pessoal da obra, e o pessoal da obra ligou para o clube e abriram as portas para o Messi, né? É assim mesmo que tinha que ser. Ainda bem que o estádio estava em condições de receber o Messi também, porque podia estar sendo feita alguma obra interna ali e tal, que não pudesse entrar por algum motivo de segurança, sei lá, tá escuro e pode pisar em algum lugar que vai machucar o pé. Seleção da Argentina vai jogar em Angola nesse final de semana, a preparação está sendo em Elche, que é perto de Barcelona, perto de Valência mais ou menos, mais perto de Valência que de Barcelona. Então o Messi foi antes para Barcelona e passou pelo Camp Nou. Sem avisar o clube, sem nenhum diálogo com o clube, não existe diálogo do Barcelona, dessa diretoria do Barcelona com o Messi. A fala dele de que quer voltar e não só para uma despedida, acho e conversei com pessoas próximas ao Messi também e tal, que também interpretaram dessa forma, isso que não chega a ser uma notícia, mas assim, uma percepção, uma sensação de que é um desejo dele de voltar depois, ou para fazer alguma coisa relacionada ao clube, depois que ele encerrar sua carreira, ou mesmo como torcedor. Ele deu uma entrevista ao Jornal Sport dizendo que quer voltar a morar em Barcelona, que os filhos sentem falta, que a mulher também. Então acho que é muito mais para falar que ele não quer simplesmente uma despedida e acabar o seu vínculo com o Barça, do que ou para mostrar que ele quer jogar no Barcelona, ou para mostrar que ele quer alguma coisa a mais. Acho que o que o Messi quis dizer com aquela declaração dele no post das redes sociais dele é que ele quer uma despedida e também quer depois estar vinculado ao clube de alguma forma. Durante a semana, o Joan Laporta deu entrevista, participou também de um lançamento de um livro que ele falou com a imprensa. Ele falou em fazer uma estátua para o Messi. Hoje o Camp Nou tem uma estátua do Johan Cruyff, que foi feita depois do falecimento do Cruyff, e tem uma estátua do Kubala, que nem parece muito Kubala, simplesmente assim, representa um chute do Kubala, mas a foto ali, a estátua feita, enfim, a peça feita não é exatamente graficamente o Kubala, mas inspirado no Kubala. Se vocês não sabem, o Camp Nou foi construído porque o Barcelona jogava no estádio de Les Corts, o Kubala chamava tanta atenção, tinha tanta gente que queria ver que aquele estádio ficou pequeno para ver o Kubala, fizeram um estádio maior e ali tem a estátua de um chute do Kubala. Enfim, a ideia seria fazer uma estátua também para o Messi. Joan Laporta disse que vai trabalhar nisso, que a família dele queira, que ele queira também. Então acho isso ótimo do lado do Barcelona, que realmente faça essa homenagem em vida ainda, que o Messi possa ver. Seria muito bom que tivesse um jogo que o Messi pudesse utilizar, a última vez a camisa do Barcelona, 100 mil pessoas no estádio, toda a homenagem que ele merece, que nesse dia fosse feita a inauguração dessa estátua também. Tudo como ele merece, sai em 2021, depois de um Barcelona-Celta, inclusive. Eu lembro que eu estava nesse jogo, foi a última vez que ele jogou. Um jogo triste, de portões fechados, de um time que estava indo muito mal. Declaração do Laporta, desta quinta-feira, indo em direção ao que disse o Messi, o que deu a demonstrar o Messi, de que não tem um diálogo, mas o Laporta foi ali tentando ser um pouco político e correto também, de demonstrar que o Barcelona, a instituição, tem toda a intenção de homenagear o Messi. Ele disse o seguinte: tenho certeza de que ele voltará a estar vinculado ao clube. Não sei o que ele vai fazer quando terminar sua carreira com o Inter Miami. Mas sim, ele tem... Eu estou demorando porque estou traduzindo, tá? Mas sim, ele tem as portas abertas. Temos um respeito e admiração absolutas por Léo. Ele merece a homenagem mais bonita do mundo. Então ele fala, ele voltará a estar vinculado ao clube e não a jogar pelo clube. Quando ele acabar a carreira dele no Inter Miami, ele sabe que ele tem as portas abertas. Então, assim, o Laporta também não trata minimamente a possibilidade do Messi jogar no Barcelona. O jogador e o presidente não conversam, porque o jogador basicamente não quer, acho que o Laporta teria uma ideia diferente.
mas não existe nenhum tipo de reaproximação do Messi com o Barça e muito menos do Messi jogador com o Barça. Outra coisa é o que ele será depois de ser jogador, acabou de renovar o contrato até 2028, renovou porque quer ficar, e acho que dificilmente ele daria esse passo ao lado na carreira. Outra coisa é se ele fala que quer voltar, e eu acho que o Barcelona estudaria. Mas para ele voltar, acho que teria que estar outra diretoria, teria que ver o momento. Não me parece que o Messi queira mais esse tipo de desafio na carreira dele, de voltar ao Barça. Sim, um jogo de despedida e depois estar vinculado ao clube de outra forma. Virando página de Messi, meu povo, falar da situação dos lesionados, as notícias são boas, porque Rafinha e João Garcia estão perto de voltar. A tendência é que na semana que vem, quando o clube retornar aos treinamentos, que eles já comecem a trabalhar com os companheiros em campo e que eles possam jogar contra o Atlético de Bilbao. É o primeiro jogo depois da data FIFA e depois tem o Chelsea. Os dois jogadores não jogam há um mês e meio, basicamente, a última partida dos dois em 25 de setembro. Hoje é dia 13, então assim, já dá um mês e meio, eles vão voltar a jogar dia 22, vai dar quase 2 meses sem Rafinha e sem João Garcia. O Rafinha, 7 jogos, 5 participações em gols, fora o que a gente percebe que o time perde sem o Rafinha, né? Que não entra nos números, e olha que os números são bons desde a temporada passada, mas o que perde em energia, capacidade de pressionar o adversário, capacidade de esticar a bola para alguém correr, tudo isso que o Rafinha dá. E o João Garcia também não joga desde aquele jogo contra o Oviedo, 3-1. Ele tinha sofrido 5 gols em 7 jogos com a camisa do Barça. Depois disso, o Chesney tomou 17 gols em 9 jogos. O Barcelona saiu de uma média de menos de 1 gol por jogo para uma média de quase 2 por partida. Não é só a saída do João Garcia. Eu falei aqui depois do jogo contra o Celta, como o Barcelona recebe a maioria dos chutes de dentro da área, a maioria dos chutes é muito difícil. Outra coisa é que o Chesney também tenha muita dificuldade, não seja a especialidade do Chesney, esse tipo de jogada, e o João Garcia é um goleiro muito bom, de velocidade, de bom reflexo e de agilidade para essas jogadas de 1 contra 1. Então, por mais que a pressão esteja ruim, que o time não esteja se defendendo bem, se voltar o João Garcia, vai continuar tomando muitos gols, mas eu acho que vai tomar menos gols do que toma com o Chesney. O problema é o Chesney, mas não é só o Chesney, é todo o sistema defensivo. E aí, voltando Rafinha e o João Garcia, a tendência é melhorar um pouco o sistema defensivo. Essa média de 2 gols por partida dos últimos 2 jogos é absurda, isso não pode acontecer. O time que toma 2 gols por jogo não ganha nada, e nem briga por nada. Essa média tem que baixar pela metade para o Barcelona ter chance nos campeonatos que ele vai disputar. E o outro que vai voltar daqui a pouco é o Pedri. Não deve voltar ainda contra o Atlético de Bilbao, mas sim contra o Chelsea. Imagino que não titular contra o Chelsea, voltando de uma lesão, mais de um mês parado, que vai jogar alguns minutos contra o Chelsea. O Pedri, mas aí o Rafinha e o João Garcia mais rodados. O João Garcia, como é goleiro, é uma situação diferente, mas o Rafinha mais rodado. É provável que esteja mais perto de jogar 90 minutos, ou de começar jogando pelo menos contra o Chelsea. É o jogo do dia 25, a próxima rodada da Liga dos Campeões. Gavi ainda demora bastante, o Ter Stegen já está treinando no campo e daqui a pouco vamos ver se ele vai ser relacionado para algum jogo, se ele também vai fazer um jogo de despedida, como é que vai funcionar a situação do Ter Stegen, se o Barcelona vai conseguir negociar ele ou não, como é que isso vai ser, enfim, isso é papo para meio de dezembro, já está bastante quente, e não agora para o meio de setembro. Volta ao Camp Nou, meu povo. A notícia do Mundo Deportivo dessa quinta-feira que o Barcelona já enviou à Prefeitura de Barcelona a documentação para ter a licença 1B, que é a licença que o Barça vai poder colocar 45 mil pessoas no estádio. Hoje o Barça tem a licença 1A, que pode colocar 27 mil pessoas, fez ali um treino de portas abertas para 22 mil pessoas na semana passada e já poderia jogar com 45 mil pessoas quando sair essa licença 1B. Em Barcelona a expectativa que é, assim como teve a licença 1A sem que a prefeitura fizesse objeções, depois que o Barcelona entregou toda a documentação que era requerida, eles fizeram uma inspeção, falaram que está tudo certo, podem ter a licença 1A. A expectativa do Barcelona é que aconteça a mesma coisa com a licença 1B. Vão revisar agora a documentação, vão fazer uma inspeção no estádio e que não deve ter nenhum ponto ali de atenção da prefeitura que precise mudar mais alguma coisa e que o Barcelona possa utilizar o estádio para 45 mil pessoas. Aí o time sai de Montjuïc, porque Montjuïc para 50 mil ou Camp Nou para 45 mil, primeiro que é a sua casa, o Camp Nou, coisa que Montjuïc não é. Segundo que você não paga o aluguel, é muito mais fácil do torcedor chegar. O sócio quer ir muito mais ao Camp Nou do que a Montjuïc pela questão da mobilidade, por não se sentir em casa. Então vai ser ótimo, mesmo perdendo 5 mil, que se possa jogar no Camp Nou. E eu acredito também que o Camp Nou já tenha mais condições de receber assentos VIP, né? De receber camarotes do que tem o Estádio Olímpico de Montjuïc.
Então daqui a pouco o Barcelona pode contabilizar também os assentos VIP, pode ganhar dinheiro em cima disso. Enfim, voltar para o Camp Nou é muito importante, futebolisticamente e economicamente para o Barcelona também. Isso deve acontecer, se tudo der certo, se a prefeitura não fizer nenhuma objeção contra o Alavés depois do jogo contra o Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao, Chelsea, Alavés. 29 de novembro, aniversário do clube. Aniversário de 126 anos do Barcelona, e esse pode ser o presente. Lembrando para vocês, já falava disso no ano passado, a intenção do Barcelona era jogar no Camp Nou no dia 29 de novembro de 2024, quando o clube fez 125 anos. A intenção primária do Barça era voltar para casa no dia do aniversário de 125 anos. Aí não voltou, aí falaram que poderia ser em fevereiro, aí não foi, aí poderia ser no final da temporada em maio contra o Real Madrid, não foi, aí seria no Gamper em agosto, o Barcelona chegou a anunciar que estava voltando para casa, também não foi, e agora se quiser já pode voltar. Para 27 mil pessoas já pode, mas não vai voltar com 27 mil, está esperando ter essa licença de 45 mil e deve ser contra o Alavés um ano depois. Já tem algum tempo que o Barcelona mudou o discurso para não ter mais data, vai voltar a hora que tiver tudo certo. A hora que tiver tudo certo, aparentemente será contra o Alavés e eu queria muito estar lá. Mas em breve estarei para ver um jogo do Barcelona no novo estádio. De preferência minha pessoal, quando tiver tudo pronto, 100% da capacidade, 100 mil pessoas, um grande jogo, é quando eu quero estar. Outras notícias, que é uma outra notícia, Lamine Yamal foi indicado ao prêmio Puskás pelo gol mais bonito, é só votação popular, então por mais que alguém possa achar que outro gol é mais bonito, aqui cada um vota no jogador que mais gosta, no gol que mais gostou, então não tem muito critério, a não ser qual gol você gostou mais. A Marta está concorrendo entre as mulheres. O Lamine Yamal está concorrendo como curiosidade contra o Alejandro, formado no Galo, estava no Vitória, fez um golaço de bicicleta contra o Cruzeiro no ano passado, Campeonato Brasileiro. O Declan Rice, um daqueles gols de falta contra o Real Madrid, do Declan Rice. E o Lamine está concorrendo por aquele gol contra o Espanhol, que deu o título ao Barcelona, inclusive, de La Liga da temporada passada. É um golaço normal. Assim, é um belo gol, um chute em arco de fora da área que vai no ângulo, o João Garcia não tem nenhuma chance de fazer a defesa. É um muito bonito gol do Lamine Yamal e também é um golaço normal, não é nada de um gol de outro mundo. Do Declan Rice também é uma bela falta bem batida e nada mais do que isso. Enfim, esse ano não tem grandes gols concorrendo ao Puskás e eu acho que o Lamine tem boas chances de ganhar, porque ele é muito popular, gostam muito dele e numa dessas é um voto popular que pode, né, cair para qualquer lado. Vocês lembram quando o Wendel Lira ganhou do Messi? Popular, brasileiro vota pra caramba, brasileiro é muito mobilizado em redes sociais e internet, votou no Wendel Lira e ele ganhou do Messi. É isso, meu povo, de notícias do Barcelona para vocês nessa quinta-feira. Eu volto amanhã para responder perguntas. Vou até responder perguntas sobre o Barça, mas não dos temas que eu já abordei aqui hoje, então aproveite esse vídeo aproveite o vídeo de amanhã para ter novos assuntos e temas sobre Barcelona e sobre futebol, mas não sobre esses que eu passei por aqui, porque isso já está respondido para vocês. Tá falado, gente? Boa quinta-feira, vocês vão aproveitar. Quinta-feira já é quase sexta, sexta-feira é só sair enganando ali, só fingir que tá fazendo as coisas direito e que ninguém perceba e aproveitar a vida. Valeu, gente, um beijo para vocês, hein? Bom final de semana e até amanhã. Tchau, tchau.